Boa noite, queridos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, sempre é um prazer aqui, aliás, voltar a essa casa de oração que eu tento, que muitas vezes já estive, né? E nessa viagem que nós tivemos aqui com o propósito do nosso trabalho, de vir aqui mais uma vez esse ano, se assim Deus permitir, no ano de 2022, depois de tanta luta com essa pandemia. A última vez que aqui viemos foi em 2020, e eu digo com toda a nossa igreja. E na época nós íamos fazer aquele trabalho que vocês já conhecem, um trabalho de evangelização. E nós ontem estivemos no Congo, e as coisas do Senhor, nós viemos para preparar e para pensar e para planejar, mas evidentemente sempre colocando diante do Senhor, né, para que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Se há algo que nós estamos pensando em fazer que esteja fora do seu propósito, do centro da sua vontade, né, que Ele não nos deixe fazer e que Ele nos impeça de alguma forma. Mas enfim, queridos, né, se Deus quiser, dia 26 desse mês de fevereiro, num sábado, nós já estaremos chegando à cidade do Congo, para lá proclamarmos as boas novas de salvação a toda criatura, amém? E conto, evidentemente, com todos vocês da congregação, né, daqui da igreja, dessa casa aqui de Sumé, da congregacional de Sumé, evidentemente, porque, né, o Senhor chamou a todos para fazer esse trabalho. Mas, enfim, meus irmãos, eu gostaria, nesse momento, orar com vocês e que vocês intercedam pela minha vida, nesse momento em que o Senhor me dá esse privilégio, mais uma vez, de ser o arauto da sua mensagem. Santo Deus, Pai de eterno amor, mais uma vez glorificamos, exaltamos o Teu nome, bendizemos, ó Deus, e nesse momento queremos agradecer por cada segundo vivido, por cada momento, por cada passo que nós demos, e tudo debaixo da Tua graça, sob a Tua misericórdia, ó Deus amado, e nesse instante, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, esse privilégio de virmos à Tua casa, a fim de Te adorar, Senhor, a fim de louvar e bendizer o Teu santo nome, diante da beleza da Tua santidade, e como também, Senhor, para ouvir a Ti, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E assim, Pai amado, como homens e mulheres lavados e remidos, nos submeter, Senhor Deus, a tudo quanto o Senhor irá falar aos nossos corações, guardar essa mensagem em nossa mente e descê-la ao coração para praticá-la em nosso dia e assim glorificarmos o Teu santo nome. Mas eu te peço, Senhor, que aqui sou eu, um pecador, e nada eu posso fazer sem Ti, Senhor. E, portanto, eu te peço, como sempre tenho pedido, esteja ao meu lado e fala através de mim, Senhor. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. Fala ao meu coração e ao coração de todos que estão nos ouvindo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da nossa mensagem de hoje é O Grande Amor pelos Perdidos e a Grande Alegria por Encontrá-los. Nós vamos ler inicialmente o texto que se encontra em Lucas capítulo 15, né, que se encontra inclusive nesse pedaço do Evangelho que o nosso querido irmão Antônio aqui leu, e nós lemos junto com ele. Nós vamos ler somente o versículo 7 a princípio. Lucas capítulo 15, versículo 7. A minha versão diz assim, porque talvez esteja um pouquinho agudo, e pode tirar um pouco do médio também. Então, queridos, o texto diz assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Olha, irmãos,
Nosso Senhor, em seu ministério, se houve algo a que se dedicou de forma obstinada, foi ele percorrer por diversos caminhos, em diversas regiões, e em busca de almas perdidas. E o objetivo de Jesus ter descido do seu trono no alto céus foi exatamente buscar homens e mulheres perdidos. E olha, isto inclui os mais perversos e mais perdidos de todos. Multidões seguiam nosso Senhor e seguiam espantadas, seguiam completamente admiradas com os seus ensinos. Elas se impactavam com sua sabedoria e assim como também com sua compaixão. E Jesus, a fim de vir ao encontro das almas perdidas, ele trouxe sobre sua vida, sobre si, muitas dores, muitos sofrimentos, o que vai evidenciar sua gloriosa compaixão exatamente para com os perdidos. E Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele dirigia suas palavras a uma grande multidão, e cobradores, assim como também muitos outros pecadores, se ajuntavam a esta multidão, participavam desse número de pessoas inserido nessa multidão. Pode tirar mais o agudo um pouco. E por conta destes Jesus, ele é severamente censurado pelos fariseus, pelos religiosos judeus. Exatamente porque, por ele se dispor a relacionar-se com eles. O entendimento daqueles escribas e fariseus quanto à atitude de Jesus em ir até estes perdidos, inclusive quando ele senta à mesa para compartilhar uma refeição, o entendimento deles é que nosso Senhor, ele está se rebaixando aos mesmos níveis imorais daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles pecadores. E para aqueles escribas e fariseus, lhes era impossível conceber, entender, compreender que o que Jesus estava fazendo fosse simplesmente realizar a vontade de Deus. E que vontade era essa? Trazer esses pecadores marginalizados para dentro do reino. Essa era a vontade de Deus. E foi para cumprir essa vontade que o Senhor veio. Então Jesus, com seus ricos e sublimes ensinos, ele atraía para si muitas dessas almas perdidas. E como falamos há pouco, entre elas, cobradores de impostos e outros pecadores. E embora, queridos, Jesus reprovasse suas condutas, embora Jesus fosse de encontro às suas posturas, à sua forma de viver, contudo, muitos deles admitiam os seus pecados, admitiam os seus erros. Ou seja, eles reconheciam que estavam errados, e eles concordavam então que Cristo é Ele que estava certo. E portanto, eles se prostravam em humilde e verdadeiro arrependimento, reconhecendo-o como o Senhor e como o Salvador de suas vidas. E assim como naquele tempo, Jesus, ele ainda vai em busca dos pecadores que em completa disposição, eles admitem seus pecados e os admitem em completo também arrependimento, e portanto recebem dele o perdão e a absolvição. Que hoje, queridos, venhamos nos dedicar em completa reverência, que hoje venhamos nos dedicar em completo respeito e também em atenção
aos versículos de 1 a 10, deste mesmo capítulo, do capítulo 15 de Lucas, versículos esses que são por demais conhecidos evidentemente para aqueles que se dedicam à leitura bíblica. E tais versículos, estes versículos, eles têm abençoado muitas almas, e que hoje, nesta noite, aqui nesta casa de oração, venhamos ser então a bola da vez, recebendo as suas bênçãos na mensagem que o Senhor preparou para mim e para todos hoje que aqui estão a nos escutar. E assim, quem tem ouvidos, ouçam 3 gloriosas verdades que o Evangelho tem para nos comunicar. E a primeira verdade diz com relação às ofensas dos fariseus, que testemunhavam de forma notável e gloriosa a respeito de Jesus. Os versículos 1 e 2, eles vão dizer assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. O versículo 2, os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores, até come com eles. Então o ministério de ensino de Jesus, mais atrás no capítulo 14 de Lucas, mostra-nos que o seu ensino chamava a atenção dos cobradores de impostos e de muitos outros pecadores. E estes, em verdadeiro arrependimento, eles admitiam estarem errados, e nosso Senhor, certo. Eles se prostravam ao ensino de Jesus. Eles se prostravam mesmo sabendo o quanto este ensino ia de encontro às suas perdidas vidas. Portanto, nessa posição de humilde, de completa humildade, eles se prostravam, admitiam o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E vale salientar, nós devemos saber, e eu creio que todos nós sabemos, que Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Jesus só é Salvador de quem aquele reconhece que Ele é o seu Senhor e, portanto, a Ele se submete. Agora eu queria abrir um parênteses aqui. É muito difícil, e nós temos visto isso corriqueiramente nos ministérios, no nosso exercício de pastoreio, nós vemos crentes lavados que dizem que professam fé em Cristo Jesus, que dizem que nasceram de novo, que dizem que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que dizem que são salvos e, contanto, não se submetem às Escrituras Sagradas. E quando a palavra do Senhor, o Evangelho, os confronta, porque esse Evangelho, ele confronta. Esse Evangelho, ele vai de encontro aos nossos desejos. Esse Evangelho, ele vai de encontro aos nossos presunçosos pensamentos. E eu vejo muitos cristãos, ao contrário desses pecadores, ao contrário desses cobradores de impostos, eu vejo muitos cristãos não se submeterem, dizerem: não, quem está certo sou eu, Cristo é que está errado. E quando não falam isso com sua boca, eles falam isso com sua atitude. Eles fazem isso da forma como passam a viver, de forma insubordinada e impenitente. Há muitos dentro das igrejas dessa forma. Eu acredito e espero em especial que aqui não exista isso, mas eu tenho visto, inclusive na que eu pastoreio, pessoas que ouvem a verdade lhes falar, o Evangelho lhes ser colocado e esfregado em suas caras, mas ainda assim não reconhecem que estão errados e que Cristo é que está certo, e a essa verdade de Cristo devem se submeter, devem confessar os seus erros, devem se arrepender dos seus erros e receber o perdão do Senhor. Mas é algo que tem sido muito difícil de se ver, de se enxergar, ver essa conduta
de muitas pessoas que professam essa fé cristã. Então, queridos, estes homens, eles foram ao Senhor dessas formas. Eles se prostraram ao seu ensino. E sabendo sobre o quanto mesmo esse ensino os provocava o seu eu, mas a esse ensino eles se prostraram. Portanto, nessa posição de humildade, eles passaram a seguir Jesus, eles passaram a seguir os seus propósitos, a buscar os seus propósitos, a buscar o entendimento da vontade do Senhor. E os fariseus, ao verem esse ajuntamento de pessoas ao redor de nosso Senhor, eles passam a desdenhar da pessoa de Jesus, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E de fato, queridos, são palavras pronunciadas com grande surpresa e com muita admiração por parte daqueles homens. Contudo, essas palavras que eles falam tinham outra conotação, não de uma admiração, como se estivessem elogiando, felizes com aquilo, mas ao contrário, eram palavras de espanto, mas cheias de muita chacota, de deboche e de escárnio. Aqueles ignorantes judeus, eles não podiam compreender como alguém dito da parte de Deus, como alguém enviado como pregador das coisas espirituais e divinas, podia se envolver com pessoas ímpias e pecadoras. Tais fariseus, eles se viram completamente ofendidos, eles se viram ficaram completamente enraivados e escandalizados ao ver Jesus se relacionar de forma fraterna com pessoas declaradamente pecadoras. Aqueles homens, eles não mostraram graça a esses leprosos sociais, a esses leprosos morais. Antes, eles ficaram ofendidos por Jesus se portar compassivo com aquelas almas perdidas. Só, queridos, que no entanto, é exatamente esse tipo de povo que Jesus veio para encontrá-lo. Esse tipo, pecadores. E aqui abro outro parênteses. Vimos isso dentro das igrejas. Homens tais como esses fariseus, esses escribas, dentro das igrejas que não estão um mínimo de preocupação, não têm compaixão, não exercem misericórdia e dizem que estão debaixo da misericórdia de Deus. Não são graciosos com essas pessoas que vivem à margem da sociedade e o pior, separadas de Deus. E dizem que estão debaixo da graça de Deus. Nem têm misericórdia, nem usam de graça, não se compadecem, não se colocam no lugar do outro. Parecem até que, como remidos que dizem que foram, nunca estiveram no estado de perdidos. E o que mais se vê são também dessa forma dentro das igrejas. Pessoas que não estão preocupadas, que simplesmente se bitolam e se limitam a quatro paredes e a nomenclatura de denominações religiosas, que não se preocupam com as almas perdidas, que sentam-se dia de domingo, quando vêm, para assistir os seus cultos, e parece que são muito mais aqueles fariseus que batem nos peitos e diz: eu mereço, que fazem as suas orações: Senhor, ser servido da minha vida e vê como eu sou bom. Não estão preocupados, não têm um pingo de preocupação, não exercem misericórdia, não se comprometem com a obra de Deus, coisa que todo remido deve ser comprometido. Se você e se nós fomos chamados à salvação, queridos, nós fomos chamados ao ministério da reconciliação.
Somos nova criatura, amém? A Bíblia diz que como nova criatura, né? Porque estamos agora em Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram, eis agora que tudo se fez novo. Somos nova criaturas para a glória de Deus. Ele diz, agora vocês participam de um ministério. Aí tem muito crente que diz, eu não tenho um ministério. Isso é obrigação do pastor, do presbítero, isso é obrigação do diácono, isso é obrigação do evangelista. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que me assentar confortavelmente e inquietante no banco da igreja e assistir o culto e pedindo, pelo amor de Deus, que termine logo, porque eu tenho muito o que fazer lá fora. Mas olha, se você é lavado e remido, se nós somos, o Senhor nos chamou a um ministério, o ministério da reconciliação. Se um dia nós éramos perdidos e fomos reconciliados com Deus, Ele agora lhe dá o dever. Agora tem que salientar, esse dever não é um dever de obrigação pesada, é um dever que nós assumimos, mas de forma leve, com leveza e não com cara feia. Não é aquele tipo de coisa que a gente faz em casa quando o pai diz, vá ali pegar um copo d'água para mim e vai com a cara feia. Não, não é assim. Porque muitas vezes nós estamos em casa, nós pedimos aos filhos um favor, ele vem fazer esse favor, olha, chega a gente, se for um copo d'água, chega, desce amargo. Assim é quando nós fazemos as coisas para Deus. Se fizemos com peso, por pura obrigação religiosa, essa oferta não chega ao trono dele. E não vai ser participante do livro das memórias. Somos reconciliadores, queridos. Recebemos a graça. O Senhor é claro, Ele diz, receber-se de graça, dai de graça. E esse ministério da reconciliação envolve missões. Uma igreja que não atende ao propósito como uma agência missionária, ela perdeu seu propósito. Ela pode ser tudo. Ela vai ser clube social, vai ser empresa, vai ser tudo, menos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então atentemos bem para a seriedade quando dissemos que fazemos parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja dele, e a igreja dele não pode ser omissa, a igreja dele não pode ser preguiçosa, a igreja dele não é covarde. No exército do Senhor não tem lugar para covardes. A própria Bíblia diz que no reino do céu covarde não entra. E sabe por quê? Porque nunca nasceu de novo. Então, queridos, Jesus, quando veio a esse mundo, Ele veio exatamente para os pecadores. Ele não veio para outra coisa. O pastor Charles Spurgeon, ele sobre isso, ele diz assim, é esse tipo de refúgio de gente que o povo rejeita, que a sociedade rejeita, que a hipocrisia da sociedade rejeita, e muitas vezes parte dessa sociedade, eu volto a dizer, está dentro da igreja. É esse refúgio de gente que compõe sua plateia, e ele, em vez de repelir, ele prefere recebê-los e acolher, considerando-os como a classe com quem ele mantém as melhores relações. Ô glória! Então Jesus chega até sentar, queridos, na mesa com eles para partilhar o alimento. E assim foi na casa de Zaqueu e de Levi. Na casa de Zaqueu, inclusive, ele pousa. Contudo, queridos, as palavras cheias de escárnio, proferidas pelos escribas e fariseus, ao final resultaram em bênção. E sabe por quê? Porque eles, pensando que estavam ofendendo a Jesus, eles na verdade eles estavam afirmando
o que na verdade Jesus veio fazer na terra. Estas mesmas palavras que os religiosos judeus se utilizaram para ofender, para reprovar a nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus as utilizou para afirmar e descrever o seu verdadeiro ofício. As palavras desrespeitosas dos fariseus levaram Jesus a proferir então 3 parábolas aqui no capítulo 15. Palavras que vão nos instruir profundamente. Palavras que vão fazer-nos sabedores do grande objetivo de Jesus de vir ao mundo. E o ponto central destas parábolas é que Deus, Ele tem verdadeira alegria e grande satisfação ao ver pecadores se arrependendo, ao tempo que da parte dos fariseus hipócritas, Ele não tinha do que se alegrar. Ele não tinha como obter ali deles nenhuma gratificação, pois estes tais são orgulhosos, estes tais fariseus e escribas, que existem por aí espalhados em todo o globo da terra, eles são orgulhosos, são presunçosos demais para admitirem quão perdidos são devido aos seus pecados. E portanto, por mais que ouçam os ensinamentos, por mais que ouçam o evangelho de nosso Senhor, eles não se rendem a Ele. Entretanto, o que acontece? Eles se tornam cada vez mais indesculpáveis. Se já eram culpados, tornam-se muito mais. O evangelho é como foi dito pelo pastor, e sempre tem sido dito por todos nós, que proclamamos o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele vai e tem 2 efeitos: ou salva ou condena mais ainda. Então, queridos, o testemunho dos fariseus e mestres da lei foi completo e expressou literalmente uma grande verdade, a verdade. O que os fariseus e mestres falaram sobre Jesus é de fato uma gloriosa, é de fato assim, queridos, uma superlativa e sublime verdade. Afinal, o próprio Jesus falou isso sobre si um pouco mais atrás em Lucas, no capítulo 5, versículo 32, quando ele diz: não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E para quê? Para que se arrependam. Então, de fato, Jesus é aquele que recebe pecadores. Jesus recebe pecadores com corações quebrantados e contritos, que se arrependem e lhe confessam como o Senhor e Salvador de suas vidas. Querido, Jesus recebe os pecadores a fim de perdoá-los, mas também santificá-los e prepará-los assim para irem passar com Ele toda a eternidade no céu. E foi para isso, e só e somente isso, que Jesus veio. Ele não veio para outra coisa, exceto para isso. Qualquer outra coisa, qualquer outro ofício que estabelecem de Jesus na sua vinda a este mundo, é uma pura mentira e está vindo direto da boca de Satanás. Porque ele, ainda sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo, a fim de assumir a condição de quê? De servo. E muitos que dizem ser servos dele, não servem. E tem uns que não servem para nada. Mas ele se fez servo sendo Deus, humilhando-se, obedientemente até a sua morte, e morte vergonhosa de cruz. E assim,
ele vai ao encontro dos necessitados, aqueles que estão sedentos, famintos de Deus, para que se arrependam e sejam perdoados e absolvidos de uma vez por todas de todos os seus pecados. E que tenhamos, meus irmãos, sempre aqui em mente, e jamais venhamos nos esquecer, aquilo que ele era, enquanto esteve no mundo. Ainda hoje Jesus continua sendo à direita de Deus Pai, e continuará sendo por toda a eternidade, queridos. Sim, meus irmãos, não há dúvida, Jesus é o amigo dos pecadores que a Ele se achegam arrependidos. Arrependidos. E se nós temos uma sincera percepção dos nossos pecados, portanto, nós haveremos de ser sabedores de que nós somos então culpados e indesculpáveis. E tendo essa percepção sincera, sabendo que somos de fato culpados, vamos também ter a percepção e vamos ser sinceros em dizer que somos merecedores não da sua graça, mas da sua ira, da ira de Deus. E dessa forma, o nosso passado de pecado, quando tudo isso acontece, reconheço que sou pecador, reconheço que a solução dos meus pecados está em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando isso acontece, é porque está havendo, nesse instante, uma ação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo, aonde nós agora estamos sendo transformados pelo amor transformador de Deus. E sendo assim, somos novas criaturas. E a partir do momento que uma nova criatura de verdade ela é, o seu passado de pecado, não traz a ela mais qualquer prazer e felicidade. Quando ela olha para o que foi, ela tem vergonha. Se ela vai ter orgulho do que ela é daí para frente, e orgulho para a glória de Deus. Então ela não tem qualquer felicidade pelo seu passado. Ela lembra do seu passado com vergonha. Ela não tem do que se vangloriar. Ela não conta do seu passado com vanglória. Eu era o cara, o namorador, o pegador. Eu era o inescrupuloso. Eu fazia muitas negociatas, eu me corrompia, eu corrompia os outros. Eu era o cara. Não. Um nascido de novo, ele olha para isso e tem vergonha, ele chora por sua vida do passado, e começa a chorar daí para frente por cada pecado que comete, porque ele nunca deixou de ser pecador. Agora, um salvo, ele tem que se entristecer pelos seus tropeços. Um salvo que não se arrepende dos seus pecados que comete na sua caminhada dita cristã, eu confesso, queridos, que eu começo a duvidar da sua salvação. E, portanto, se tais percepções em nossas vidas são verdadeiras, isso vai nos tipificar, isso vai nos qualificar como pessoas que podem correr, então, apressadamente, de braços abertos, e jogar-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo dele, sem qualquer mérito, o perdão dos seus pecados. Mas sem arrependimento, sem contrição de coração, esqueça. Pode fazer oração confessional de toda qualidade, mas se aqui dentro
não houve um arrependimento, não houve perdão. E sabe por quê? Porque não houve tristeza pelo pecado, não houve confissão, talvez até um remorso. Quantos e quantos, meus irmãos, eu batizei e hoje estão aí no mundo. Fui atrás, procurei, o que é que está havendo, o que foi que houve? Não, pastor, eu não tem nada, eu não estou fazendo nada demais, estou vivendo a vida. Quantos e quantas vezes em cruzadas e mais cruzadas evangelísticas, em cultos, em praças, em ruas, na zona rural, e lá aquele bendito apelo, problema nenhum de fazê-lo. Ainda faço, não faço com tanta frequência, mas ainda faço. De outra forma também, sem mexer no emocional de ninguém. Chego lá na frente, levanto a mão, tem uns que vêm chorando, se acabando, irmã Marlene. Diz, eita, glória, a gente se fica feliz, tal. Vamos lá, faz uma oração confessional pública em voz alta. Quando não é no outro dia, desaparece. Ou também, se for assim, passa pouco tempo. Jesus haverá de nos receber, queridos, com graça e compaixão, nos perdoando gratuitamente e nos concedendo a vida eterna. Mas olha, se nós tivermos essa percepção sincera sobre quem somos e quem é Ele, aí sim, se é assim, então podemos nos lançar a Jesus e sermos salvos. A segunda verdade, tem relação com as parábolas da ovelha e da moeda perdidas, dessas duas parábolas, que apontam para o glorioso amor de Jesus pelos pecadores. E o versículo 3 ao 9, que vamos ler agora, e diz assim: então Jesus lhe contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ela fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então, queridos, diante das palavras acusatórias de seus inimigos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele em resposta conta 3 parábolas. Primeiro ele conta da ovelha perdida, depois da moeda perdida e por fim a do filho pródigo. E estas parábolas, em seu âmago, o centro dessas parábolas, tem um grande propósito. E o propósito é exatamente aclarar, deixar muito claro, de forma categórica, a mesma e única verdade quanto ao glorioso e gracioso amor de Cristo para salvar os perdidos pecadores. É o centro dessa mensagem. As 2 primeiras parábolas, elas estão relatadas no texto que agora nós estamos a apreciar, ou seja, aqui em Lucas 15. E o amor de Jesus, queridos, o amor de Jesus ela não é um amor somente de palavras, não fica só no campo da fala. O amor de Jesus, ele também não é preguiçoso.
O amor de Jesus, ele não é estático, ele não é paralítico, ele não fica paralisado. Antes é um amor que age, é um amor que se move, é um amor que é ativo e não passivo, e é um amor que consuma, ou seja, ele realiza. É um amor que não somente disse que amaria, mas que realizou esse amor, e por esse amor se deu em sacrifício expiatório e substitutivo do pecador. O pastor da ovelha, vejam que ele não ficou paralisado, ele não ficou estático e sentado, lamentando-se com relação à ovelha perdida. Não, ele não fez isso. Antes ele levantou-se e colocou-se à procura dela a fim de encontrá-la. E a mulher de forma alguma ela ficou também parada, imóvel, estática, apática e sem qualquer iniciativa. Não, ela não puxou um banquinho da casa dela lá, um tamborete, sentou lá e ficou lá chorando, lamentando, a minha moedazinha perdida, ela agora, ninguém sabe onde anda. Ao contrário, aquela mulher, ela levantou-se, ela acendeu uma lâmpada, e ela passa então a varrer a casa inteira, e de forma obstinada, ou seja, com coragem, com determinação, ela passou a procurar sua moeda com cuidado, e só cessou quando a encontrou. Não diferente é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fica no céu parado, ele não ficou lá no céu estático, paralisado, de boca aberta, apiedando-se, comovendo-se e sentindo pena dos pecadores. Não, ele não fez isso. O que ele fez, queridos? Antes ele deixou a sua glória, ele não considerou ser igual que ser igual a Deus fosse algo a quem ele devesse se apegar, mas antes ele se humilhou e tomou a posição de servo semelhante à de um ser humano, contudo não pecou, e de forma obediente ele veio ao mundo para quê? Para buscar e salvar as almas perdidas, morrendo a sua morte e morte de cruz, e eu sou um deles, e você? Então mova-se atrás das almas perdidas, imite o seu Senhor, busque o exemplo do nosso Pai, Ele é espelho para nós. Ele não descansou. Não descansou sem que antes consumasse o plano de salvação do Pai pelos perdidos pecadores. Assim são as almas perdidas que em seu nome confiaram. A elas ele trouxe-lhes justiça, salvação e vida eterna. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Justiça, salvação, vida eterna. Portanto, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é caracterizado pelo quê? Pela renúncia própria. Ele deu tudo. Ele se deu. Ele renunciou a si próprio. Olha o versículo 5. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. O pastor, quando encontrou a ovelha, colocou-a em seus ombros, e então volta ao seu lar alegre,
ao invés de deixá-la lá no deserto, a mulher, de forma cuidadosa e zelosa, acendeu uma lâmpada e varreu sua casa por completo. E fez isso para poder procurar sua moeda perdida, sem se deixar abater pelo cansaço ou qualquer outra coisa. Ela só parou quando encontrou sua moeda perdida. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Outras versões dizem o consumador de nossa fé. E por causa da alegria que o esperava, ele suportou o quê? A cruz, e sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, queridos, Jesus é consumador e aperfeiçoador da nossa fé. É o líder ao qual nós devemos termos os nossos olhos fitos. Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo a ser seguido. E não somente, queridos, ele começou a corrida, mas ele terminou essa corrida e terminou com glória e com triunfo. A sua corrida, ela teve o seguinte trajeto, veja bem, o trajeto de Jesus: céu, Belém. Depois de Belém, Getsêmani. Do Getsêmani ao quê? Ao Monte da Caveira, ao Gólgota, ao seu Calvário. E do Calvário, a sepultura. E da sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao céu. Em nenhum momento ele vacilou. Ele é diferente de nós. Ele é eternamente diferente. Ele não vacilou quando veio ao mundo em busca dos perdidos pecadores. O seu plano foi completamente realizado, consumado. Ele não foi vacilante. Antes ele suportou a cruz e sem se importar com a vergonha. Então nosso Senhor, ele entregou sua própria vida em favor dos seus amigos. Não pode existir um amigo maior que este. João 15:13 diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Então nosso Senhor, ele é o exemplo deste amor. Ele deu sua vida pelos seus amigos. Agora, queridos, antes de nosso Senhor nos regenerar e salvar, o que nós éramos antes dele? Amigos? Nós não lidávamos bem com Jesus? Tínhamos comunhão com ele? A Bíblia diz que não, nós estávamos separados dele. E a Bíblia diz categoricamente que nós éramos inimigos dele. Nós passamos a ser amigos do Senhor somente após ele nos salvar, ele nos regenerar. Sendo assim, queridos, podemos afirmar de forma categórica, dizendo que Jesus morreu pelos seus amigos, tanto como pelos seus inimigos. Que amor você exerceria em alguma pessoa que sempre lhe ofendeu? Que amor você vai exercer de uma pessoa que você sabe que ela está fuxicando da sua vida? Que amor você exerce de uma pessoa que afronta você todos os dias?
Responda sinceramente: você tem exercido misericórdia sobre essas pessoas? Você é capaz de amá-la? No momento, uma pessoa que tanto lhe fez mal, você é capaz, se ela estiver num momento de grande necessidade, você é capaz de ir ao seu encontro e ajudá-la? Não ajudá-la no intuito de humilhá-la, mas ajudá-la porque, mesmo que ela fez por mim, mas a dor dela eu estou sentindo no meu coração, e portanto eu vou ao seu encontro e ajudo. O nome disso é compaixão. A dor do outro em nosso coração. Jesus fez isso por nós. Jesus veio de forma obstinada fazer isso. Ele veio nos salvar, Ele veio com graça a nós que éramos seus inimigos. Sua missão era e é fazer a vontade do Pai, e essa vontade era consumar a obra que a Ele foi comissionada a realizar. Olha o que Jesus diz no capítulo 12 de Lucas, no versículo 50. Ele diz assim, olha, no entanto, ele falando ali com seus discípulos, dizendo, no entanto, tenho de passar por um batismo, e eu estou angustiado até que ele se realize. Agora eu pergunto, você sabe que batismo é esse? Você sabe que batismo foi esse que ele teve que passar? Você sabe? Jesus disse que estava angustiado, e a angústia dele não era de estar aperreado. Ele estava desejoso de realizar e de consumar a obra de salvação na vida daqueles que se arrependem e creem no seu nome. E ainda hoje Jesus tem a mesma vontade de exercer misericórdia e graça sobre as vidas dos pecadores. A questão é que como John Charles Riley diz, Cristo está mais disposto a salvar os pecadores do que estes a serem salvos. Boa parte da humanidade, a grande maior parte da humanidade, nem pensa nisso. Nós também não pensamos, né, Paulinho? Antes, eu pensava de ser salvo, antes de conhecer a Cristo. Salvo de quê? Eu sou até um cabra bom. Para que ser salvo? Eu precisei primeiro me convencer e ser convencido de quem eu era e o quanto eu precisava de salvação. Mas o problema, queridos, é porque esse amor de Jesus, ele tem sido exposto de forma medíocre, pequena, de forma reles. Mostra um amor tolerante com o pecado. Mostra um Deus que ama, mas que ama e quer fazer todos os nossos desejos. Esse Deus não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus do universo, Criador de todas as coisas, não é. Esse Deus que estão pregando por meio desse amor tão ínfimo, tão pequeno, tão miserável e tão satânico, é o Deus do nosso eu, é o ídolo nosso, o meu eu, a minha vontade, o meu desejo. É por isso que tem muito vadio de púlpito dizendo, eu decreto, eu faço, eu digo. Os púlpitos em muitas e muitas igrejas, não são poucas mais, foram completamente corrompidos e prostituídos. Aí vão jogando esse amor.
Ontem eu falava com o pastor Zé Maria, eu já tenho falado isso muitas vezes, que há muito tempo atrás eu quis dimensionar o amor de Deus. Vê mesmo que tolice, essa cabecinha do vermezinho de Jacó, desse tamanho. A nossa mente é muito limitada, mas eu disse, mas bem mediante o que o Senhor fez na minha vida, da transformação, eu disse, que amor grandioso é esse. Mas aí no decorrer da minha caminhada, e eu quero salientar aos irmãos, quando eu de fato verifiquei que eu não estava no centro da vontade de Deus, em muitas questões da minha vida, eu verifiquei que isso quebrava, trincava a minha comunhão com Ele. E nesse trinco eu não conseguia ver assim que a dimensão que eu fazia do amor dele era infinitamente muito menor do que de fato ela é. Mas quando eu resolvi, quando eu fui alertado pelo Senhor, como diz o pentecostal, a juntar os pés e tomar vergonha na cara e ser crente, eu comecei a ter experiências com o Senhor, do cuidado, do zelo, ainda que seja debaixo de vara, porque coisa boa é ser corrigida pelo Senhor, desgraça do homem é cair na mão de outro homem. Nós não temos misericórdia de ninguém, Ele tem. E quando eu fui entendendo isso, aí eu olhei para trás e verifiquei, rapaz, como eu dimensionei errado o amor do Senhor. Ele é infinitamente maior. Aí eu comecei a dizer assim, o amor do Senhor não é assim não, não é desse tamanho não, é desse. Aí quando passou alguns dias eu disse, eu errei de novo, errei na conta, é maior, é desse tamanho. E foi passando, e eu disse, eu não acerto essa conta do tamanho desse amor, esse amor é maior ainda. O amor do Senhor é eterno, é infinito, é grandioso, é misericordioso, é gracioso, é compassivo. É um amor inigualável. É por isso que a Bíblia diz que é um amor indizível. Mas cada momento que nós passamos a entender esse amor, começamos a entender de fato quem é Jesus. Muitas vezes nós temos que bater na boca como falamos no nome dEle. E no momento que nós começamos a ter esse entendimento na nossa vida, meu irmão, você não vai ter problema nenhum de servi-lo, de fazer a vontade dEle e negar a sua, de reconhecer seus erros e de dizer, eu estou errado, meu Senhor é que está certo. Você não vai ter problema nenhum de percorrer pelo caminho do discipulado, buscando a santidade para glorificar o Senhor em todos os termos. Como deveríamos, queridos, buscar termos mais e mais o entendimento do amor de Cristo por nós. Mesmo sabendo que é um amor que vai além da percepção, da nossa percepção humana, mesmo sabendo que é um amor que é insondável, que é indizível, como há pouco falei, contudo só poderemos amá-lo antes se nós sentirmos de fato sermos amados por Ele. Ele é e é no seu amor, é no amor de Deus por nós que nós precisamos confiar. Porque se é no nosso amor por Jesus que encontramos confiança para nossas vidas, as nossas vidas estão sendo edificadas sobre a areia. Porém, se a nossa confiança está no amor do nosso Senhor, o amor dele por nós significa que nossas vidas estão sendo edificadas sobre a rocha inabalável. Terceira e última verdade. Trata do grande e relevante valor do arrependimento. Então, queridos, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O versículo 10 vai dizer, da mesma forma,
A alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Portanto, queridos, aqui nós estamos diante desses dois versículos, e nele nós enxergamos aqui algo sublime, que enfatiza por duas vezes, nesta parte do Evangelho, a alegria do Senhor pelo um coração arrependido. Portanto, aqui tiramos quaisquer dúvidas quanto à gloriosa relevância que há numa vida quando esta rende-se diante de Cristo em verdadeiro e puro arrependimento. Pois o pecador que se humilha e confessa a sua condição de perdido, ele traz alegria no coração do Senhor. Deus não se alegra nem se agrada de corações petrificados, corações impenitentes, corações duros como um lajedo, que entendem eles que de forma presunçosa que não necessitam se arrependerem. E diante do cenário de um pecador que se arrepende, sim, aí há alegria no céu. A alegria no céu, queridos, ela é intensificada dado o arrependimento de almas perdidas que se arrependem. Afinal, existe uma eterna prontidão da parte de Deus para receber os pecadores, se assim estes se arrependem dos seus pecados. Um indivíduo, por mais pecador que possa ter sido no passado, mas que no dia de sua conversão, mediante um arrependimento puro e sincero, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se esse se achega a Deus, nosso Senhor se mostra imensamente satisfeito e em pura alegria. O prazer e a alegria do Senhor não está na morte de um ímpio, mas sim que o ímpio verdadeiramente se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Primeiro João capítulo 1, versículo 9 diz: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A verdadeira confissão implica no abandono dos pecados, e isto só ocorre mediante arrependimento, pois todos que confessam e deixam seus pecados, estes encontrarão misericórdia. Se nós nos apresentamos em verdadeiro arrependimento diante de Deus, podemos tomar posse da promessa de nosso Senhor, pois Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, Deus é fiel. Ele é fiel no sentido de que prometeu perdoar e vai cumprir sua promessa. E Deus é justo para nos perdoar, visto que Ele encontrou uma base justa para o perdão, e essa base justa está na obra vicária e substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Cristo é a nossa justiça. Então eu oro para que, havendo hoje alguém que nos escuta e que tenha se envergonhado de até o dia de hoje não se arrepender dos seus pecados, que a palavra dessa noite o tenha confrontado e convencido a lançar fora essa vergonha e, portanto, agora lançar-se aos pés de Jesus. Na grande maioria das vezes, queridos, quando um pecador se arrepende de seus pecados, este passa a ser zombado e escarnecido, e eu sei muito bem o que é isso. Mas eu quero dizer a você que não desanime por isso. Se estão dizendo, lá vai o crente ou a crente, agora só quer ser santo, agora já quer ser pastor. Não se incomode com isso, não. Não se incomode com isso, não, porque, olha, há uma grande verdade, que ainda que o mundo despreze o pecador arrependido, ainda que ele diga que você é louco, ainda que diga porque você deixa seu final de semana
o conforto do seu lar para o encontro das almas perdidas. Ele diz: você é um louco, um maluco, você é um abestalhado, você é um alienado. Ainda que lhe diga que porque você é um contribuinte fiel na obra do Senhor, que é algo que também falta na vida de remidos, que não contribui com a obra de Deus. Mas alguns dizem: vai, o pastor está te roubando. Se o seu pastor for um homem sério, e o pastor dessa igreja o é, não se incomode com isso. O seu dízimo não é para o pastor, o seu dízimo é para Deus. E simplesmente você só está dando aquilo que Ele lhe emprestou. Na verdade, nós somos aqui somente mordomos e administradores do Senhor. A vida que o Senhor lhe deu é dele. Ou então Gálatas 2:20 não é verdade em nossas vidas. Agora não vivo mais eu, mas vivo, Cristo é que vive em mim. É uma vergonha. Muitas igrejas, eu começo pela minha, eu não tenho nem 30% da igreja dando dízimo na... Aliás, estão dizimando, ou seja, estão acabando com o dízimo. Parece até que é para o proveito nosso. Tudo rico, andando de jatinho, né? Preocupando-se com igreja suntuosa. O pastor aqui não se preocupa com alma, né? Lembre-se que você é um ministro de Deus. Seu ministério é reconciliar as almas perdidas com o Senhor, assim como a sua foi reconciliada. E alguém foi usado por Deus na sua vida. Então, se coloque em posição de sentido e bata continência diante do Senhor dos Exércitos e diga: Senhor, diz o que eu tenho que fazer e faça. Aliás, nem diga mais isso, porque você sabe o que tem que fazer. Se você não está fazendo é porque você está sendo negligente e preguiçoso, tal como o servo da parábola dos talentos. E isso vai dar duas conotações: ou você nunca nasceu de novo, ou você nunca foi salvo, ou então você está numa indolência espiritual terrível e precisa ser tratado e curado. Coloque-se de joelho diante de Deus, arrependa dos seus pecados e passe a servi-lo, honrando o seu Senhor, glorificando a Ele em todos os termos, seja onde você estiver. Portanto, se alguém lhe zomba por conta da sua conduta diligente e responsável como cristã, seus amigos de colégio, seus amigos de trabalho, gente da sua família, seu marido, sua esposa, seja quem for, seu pai, não se preocupe. Ainda que o mundo despreze o pecador arrependido, ainda que as pessoas zombem e ridicularizem, enquanto elas estão fazendo isso, os anjos no céu estão se alegrando por nossas vidas. A festa no céu, os anjos estão se prostrando diante de Deus e dizendo: louvado seja Deus, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E o mundo, a ver nossa conversão, via de regra, eles vão chamar-nos de alienados e tolos, como há pouco falei. Mas isso não importa, mais uma vez eu lhe digo: a nossa conversão é vista no céu como um motivo de muita alegria. E então eu espero em Deus que hoje seja o dia de muitos arrependimentos, meu e de vocês, a fim de que todo que se arrependa venha desfrutar do amor transformador de Deus. E uma vez que conhecemos o amor de Cristo, esse amor nos transforma e Ele nos faz novas criaturas, mas novas criaturas para a glória de Deus. Lute, continue sua caminhada, combata seu combate, não negligencie sua fé, coloque-se diante do Senhor, que aquele que começou a boa obra, Ele haverá de terminar. Jesus está vindo, o nosso Senhor vive, Ele não está morto. Ele disse que vinha salvar os perdidos e Ele veio. Ele disse que assuntaria os céus, estaria ainda no seu ministério intercedendo por todos nós, e Ele ainda está.
e Ele disse que viria nos buscar e virá. Portanto, glorifique ao seu Deus, viva para o louvor da sua glória. Nós temos um Deus em que podemos confiar, nós temos um Senhor que é fiel à sua palavra, e Ele haverá de nos buscar. Creia no amanhã, como se já vivesse esse amanhã. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês. Pastor.